Vou. Não, vou tocar. Olha só, esse negócio aqui... Essa paciência não, meu irmão. Deixa eu botar conta. Senhores vereadores, retornando assim à nossa sessão, vamos então dar prosseguimento ao expediente da nossa reunião. Em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, os votos de pesar. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimentos de informações. Requerimento de informação do vereador Cláudio Damião. Vereador professor Pierre está solicitando para solicitar ao vereador Marcelo Veri para que faça a leitura. Nova Friburgo. Pois não, vereador. Eu gostaria que o projeto de reunião específica 823/14 fosse incluído na ordem do dia. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam esta inclusão na ordem do dia permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Cláudio Damião, subscreve juntamente o vereador professor Pierre. Nova Friburgo, 25 de abril de 2014. Senhor presidente, no uso de minhas atribuições regimentais e valendo das prerrogativas constitucionais no exercício da vereança, venho requerer a Vossa Excelência, seja presente requerimento de informações, submetido a plenário depois de acolhido e encaminhado ao excelentíssimo prefeito Rogério Cabral, a fim de que sejam respondidas questões sobre a contratação com inexigibilidade de licitação da empresa IDG, Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A., pela Prefeitura, conforme consta na publicação do Diário Oficial, Jornal Voz da Serra, do dia 1º de agosto de 2013. Processo administrativo 14865/2013. Partes: PMNF e IDG, Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A. Objeto: a contratação de empresas de consultoria auxiliando a gestão municipal na melhoria do seu equilíbrio fiscal e nos seus serviços de saúde, além da realização de treinamento de servidores públicos municipais. Valor: R$ 2.021.993,32. Exposto acima, faz requerer as seguintes informações. A. Cópia do contrato firmado entre a Prefeitura e o IDG, Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A. B. Cópia do contrato social da empresa contratada, bem como de todas as suas alterações. C. Justificativa da escolha do contratado por inexigibilidade de licitação, uma vez que existem diversas empresas no mercado que poderiam prestar os mesmos serviços que não possuem natureza singular. Item 2 do artigo 26 da Lei 8666/94. D. Cópia do diagnóstico preliminar que teria sido apresentado pela empresa INDG, Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A., das finanças do município, conforme anunciado em reportagem publicada no Jornal Voz da Serra. E. Descrição pormenorizada do serviço contratado, incluindo uma memória de cálculo utilizada para o estabelecimento do preço. Item 3 do artigo 26 da Lei 8666/93. 8666 de 93. Está aqui 94, mas é de 93. F. Cronograma de execução do serviço contratado. G. Cópia dos relatórios diagnósticos apresentados até o presente momento. H. Cópia das notas de pagamento já realizadas até o presente momento. I. Cópia do primeiro termo aditivo assinado entre as partes, conforme extrato do instrumento contratual, publicado na edição de 16 de abril de 2014 do Diário Oficial da Prefeitura. J. O primeiro termo aditivo foi assinado em 10 de fevereiro de 2014. No entanto, a publicação do extrato referente ocorreu somente em 16 de abril de 2014. Qual a justificativa para o atraso na publicação?
No aguardo de sua atenção ao que hora requerido, me despeço com votos de elevada estima e consideração. Assina, vereador Cláudio Damião. Após a leitura, o requerimento encontra-se em discussão. Senhor presidente, o requerimento é autoexplicativo. O vereador Cláudio, que não pôde estar nessa sessão em razão de uma crise de labirintite, que Vossa Excelência já, inclusive, justificou aqui, eu ratifico. Houve essa questão dessa contratação e, na verdade, o Poder Legislativo ainda não teve acesso a todo o procedimento, aos relatórios prévios de gestão desse procedimento. Houve um termo aditivo a esse contrato. Qual é a apuração que está sendo feita? O que foi apurado de toda essa avaliação do órgão público? E se tem muito interesse essa Casa Legislativa ter conhecimento e ter documentos com relação a isso, até para ter o chamado acompanhamento dentro do processo fiscalizatório. Então, nós precisamos ter acesso a esses documentos. Então, por isso que o vereador Cláudio, de modo a atender a questão da fiscalização do Poder Legislativo nas contas públicas, o que é dever precípio das casas legislativas, assim o fez o requerimento, pedindo todo o arcabouço que envolve esse procedimento, de modo que todos os vereadores tenhamos acesso a essas informações e possamos, inclusive, também saber, a partir daí, quais serão os procedimentos que o poder público vai tomar para adequar a sua gestão. Porque se há um processo aí, inclusive, de um aumento de receita pública, porque o contrato foi feito sob essa perspectiva, paga-se, mas terá o retorno de uma receita muito maior. Como é que está sendo essa execução para a gente poder chegar a esse número de uma ampliação de receita? Quais são os procedimentos que estão sendo tomados? Então, esse relatório, tanto prévio para poder identificar o quadro da prefeitura, como agora, inclusive a gente tem observado, o CODENF tem feito agora o informe publicitário, a reunião que teve na Firjan. A prefeitura apresentou lá, e o próprio NDG apresentou alguns dados. Esses dados têm que chegar até nós. Esses dados são públicos. Então, daí a importância desse requerimento, para que nós possamos estar antenados com o processo da gestão do Poder Executivo e também da execução desse contrato, quer na sua questão prévia, quer na sua execução no contrato em si, quer no aditamento que houve em relação a ele. Então, daí essa questão desse requerimento tão necessário, qual eu peço o apoio dos demais vereadores para que nós tenhamos essa documentação a título de transparência e acompanhamento das nossas funções constitucionais. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Anderson Nogueira. Nova Friburgo, 28 de abril de 2014. Senhor presidente, requeiro, conforme norma regimental, que o presente requerimento seja submetido a plenário, depois de acolhido, encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal de Nova Friburgo, senhor Rogério Cabral. A população de Nova Friburgo tomou conhecimento no dia 24 de abril do referente ano da compra do complexo que compreende o imóvel da Fábrica Ipu pela Prefeitura. Com base nesta informação, encaminho as seguintes indagações. 1. Não havia verba orçada para esta compra, logo, qual rubrica foi onerada com a operação? Qual a origem dessa receita e como se pretende pagá-la? 2. Quais são os planos e ou projetos para a referida área? 3. Há previsão de gastos para a recuperação do imóvel? 4. Há previsão orçamentária para manutenção, pagamento de luz e água do imóvel em questão? 5. Como foi resolvida a dívida de IPTU da fábrica com o município? 6. Alguma outra dívida municipal, estadual ou federal, principalmente trabalhista, que tenha entrado no bojo da operação de compra ou segue pendente? 7. Com relação à dívida com a Receita Federal, que chegou a ser cogitado como possível adjudicação, como foi resolvida essa questão e por que não foi dado prosseguimento a ela? 8. Com relação à UF, a instalação de cursos universitários, pergunto, houve oferta oficial à referida instituição? Cópia do documento. Como a Prefeitura pretende estabelecer essa relação? Doação definitiva, doação por prazo determinado, locação? Sem mais para o momento, despeço-me renovando votos de estima e consideração. Assina como autor o vereador Anderson Nogueira. Após a leitura, o requerimento encontra-se em discussão. Daqui a pouco, na ordem do dia, a Câmara vai estar analisando
um projeto que demonstra onde estão aí esses valores, e a primeira pergunta perde um pouco do seu objeto. No entanto, as demais perguntas considero que não perdem o objeto de questionamento, e por isso eu gostaria até de dizer que a primeira, tudo bem, a gente tem a resposta aqui, mas as demais requerem resposta. Eu quero tratar, e acho que todos nós devemos tratar com muita cautela, a questão que o governo ele fez um anúncio festivo até certo ponto, mas eu trato a questão com muita prudência e cautela. Eu acho que as palavras de ordem são essas, prudência e cautela, tanto no viés de elogio, quanto no viés de crítica. Acho que não devemos criticar com veemência, nem fazer elogios ufanistas demais, de modo que só o tempo dirá se é uma atitude acertada ou uma atitude errada. De fato, é uma atitude ousada, e isso nós podemos considerar e até elogiar. Eu acho que o governo tem que ser ousado mesmo. Friburgo não está mais passível dessa palidez que atinge o município há algum tempo. Então, tem que ousar. Agora, tudo que a gente adquire, nós temos que ter planejamento. Nós temos que pensar exatamente o que nós estamos fazendo. A prefeitura, por exemplo, tem condições, porque não basta comprar o prédio. Você tem que ter também projetos e valores para poder investir. Afinal de contas, vamos pensar, por exemplo, na questão da UF. A UF se instalar no prédio, e eu participei de uma reunião em que o Roberto Salles, então reitor da UF, prefeito Rogério Cabral, eu representando o deputado federal Glauber, estávamos lá e ele foi muito claro: olha, eu não vou pegar prédio elefante branco, porque aquele prédio já estive visitando e requer verbas na casa de 50 milhões de reais para instalar a UF ali. Então, se não tiver essa verba, esqueçam a UF, porque a UF não virá para Nova Friburgo. Nesses termos, não adianta só me dar o prédio. Tem que me dar o prédio e a verba clara de onde eu vou ter recurso para poder fazer ali a implantação do que se deseja. Então, Roberto Salles foi muito claro Vereador, me concede nesse uma aspecto. parte, quanto possível, vereador. E eu quero colocar que eu, particularmente, sonho muito. Sonho que tem aqui o curso de medicina em Nova Friburgo, vamos batalhar todos juntos por isso. Mas vamos com prudência. Com prudência no aspecto do que pode ser feito e realizado. Será que a gente consegue esse valor? Como que a prefeitura também vai fazer essa questão? É um outro levantamento, porque até aqui nós tínhamos dado passos na seguinte direção: olha, a Receita Federal já disse que faz a adjudicação do prédio, desde que a prefeitura dê a isenção do IPTU na casa de 2 milhões e poucos de reais. É outra pergunta que eu faço: e esses 2 milhões vão ficar perdidos? Como que vai ser essa situação? E isso é pergunta do requerimento. Então, a gente tinha um processo de federalização daquele espaço. Agora a gente tem um processo de municipalização. E todos sabem que a FONF, por exemplo, o vereador Marcelo Verli participou também desse processo, acompanhando outros vereadores. A UF não queria o prédio da FONF por tempo determinado, queria a doação definitiva daquele espaço. Por quê? Porque o governo federal não investe em espaços que não são definitivamente dele. Olha só a questão. Ou seja, uma nova situação traz também uma nova realidade. Então, essa é a pergunta também. O município quer estabelecer a ação, ótimo, bacana, vamos todos juntos. Mas como vai se desenvolver isso? A gente está com o problema do Cefet hoje, que o prédio é do Estado, o Estado não doa definitivamente para o Cefet, o Cefet diz: olha, não posso implantar laboratórios como nós gostaríamos, é tudo meio ali, né, na moda brasileira, não é do jeito que deveria ser. Então, é a mesma questão dessa nova situação, um sonho que se atinge, um novo problema. Então, essas perguntas, senhores vereadores, acho que são fundamentais para essa casa, no sentido de que ninguém aqui quer criar dificuldades para o governo municipal. Pelo contrário, sonhamos juntos esse mesmo sonho. Eu, particularmente, dá para sonhar com tanta coisa ali naquele espaço, mas tanta coisa. A UF é só um pedacinho, o prédio é muito grande, além de ser um prédio histórico. Mas não adianta também a gente ter um elefante branco no futuro. Um minuto, é preciso ter planejamento claro do que se quer para aquele espaço, mais do que planejamento de onde vai sair recurso para fazer o devido investimento. Passou a parte aqui ao vereador Marcelo Verli, que fez o pedido.
Agradecer pela possibilidade de partilhar com Vossa Excelência, vereador. E, na verdade, aproveitando aqui, já citei 2 vezes, vou citar uma terceira. Eu me recordo que no ano de 2006, quando nós fizemos aqui na cidade, na região, o movimento Estudar Aqui é Federal, que foi o maior movimento popular da história do município, com mais de 28 mil assinaturas. Estive no dia 6 de julho de 2006 com o então secretário executivo do Ministério da Educação, o senhor Manuel Plácido, apontando o desejo de que Nova Friburgo sediasse uma universidade federal. Vieram migalhas importantes, cursos isolados, ampliação de uma instituição, mas o que nós precisamos é de uma universidade federal completa, a Universidade Federal do Centro-Norte Fluminense. Faço até um registro aqui a um companheiro de partido do excelentíssimo vereador Gabriel Mafora, o Ney Fabiano, que também defendeu essa tese, juntamente com o Modesto, com o grupo, até agora me recordei, o Jorge Roberto França, que é assessor do vereador professor Pierre, também fez parte do grupo de trabalho, que apresentou essa proposta. O que aconteceu dali em diante, realmente, é importante, a federalização da odontologia, a vinda de mais outros cursos, a vinda, consolidação do Cefet, mas, infelizmente, o governo federal não decidiu politicamente instalar uma universidade federal completa em Nova Friburgo. Acredito que, com a aquisição da fábrica Ipu, que eu tenho uma vida até mesmo afetiva e emocional vinculada a esse espaço, por ter sido criado no bairro Ipu, abre essa possibilidade. O prefeito talvez esteja até sendo um pouco tímido em apenas oferecer a possibilidade da vinda do curso de medicina, embora a UF não tenha demonstrado nenhum interesse em implantar medicina em Nova Friburgo, e o governo federal não demonstrou nenhum interesse em implantar o curso de medicina em Nova Friburgo. Pode ser que, dependendo do que acontecer no cenário político nacional, estadual e até municipal, a gente consiga retomar aquele sonho inicial, porque nós temos toda a condição de sediar uma universidade federal completa e, a partir daí, continuar irradiando conhecimento para a nossa região. Me recordo, inclusive, que houve um questionamento em relação a uma pendência apresentada pela Procuradoria da Fazenda Nacional em função dessa questão da vinda do curso de medicina. Na verdade, a Prefeitura vai oferecer a fábrica inteira. Então, esse discurso, não de Vossa Excelência, obviamente, mas que alguns faziam, de que não havia interesse, cai por terra. Então, eu até quero aqui me antecipar, não falo em nome do líder, como eu li por completo o projeto apresentado pelo Executivo, não há só resposta à primeira questão, há também respostas a algumas outras questões. Então, eu, pedindo licença ao líder aqui, eu já vou me posicionar de forma contrária ao requerimento, por entender que no bojo do projeto, pelo menos 70%, 80% das respostas já estarão contempladas, mas parabenizo Vossa Excelência pela preocupação com o tema, sem dúvida nenhuma, é muito relevante para o nosso município. Para finalizar, senhor presidente, eu quero uma cidade 100%, eu não quero 70%. Para ser transparente, tem que ser por total, não adianta ser transparente pela metade. Se o presidente permitir, porque eu já estou com o tempo já no limite. Uma breve parte para que a gente não possa. Uma pequena parte. Com a explicação do vereador Marcelo Verli, com a possibilidade da ciência de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, nessa leitura que nós vamos fazer do projeto de lei, o senhor não poderia suspender esse pedido de informação e trazê-lo oportunamente, que aí a gente poderia dar mérito a essa situação, Vossa Excelência? Olha, vereador, eu não tenho problema nenhum em aguardar as respostas, até porque o prefeito me responderia em até 30 dias pelo prazo legal. Não vejo problema nenhum em suspender a questão, mas quero deixar claro, e aí quero também um compromisso aqui por parte da base de governo, de que, a partir do momento que haja um novo requerimento e as respostas que não forem contempladas pelo prefeito, que nós possamos apresentar novamente o requerimento de informação. Eu sou, acima de tudo, um democrata e ouço escutando. Então, ouço escutando ao pedido de Vossa Excelência, desde que, mais à frente, caso não haja uma apresentação clara de como vai fazer o pagamento de luz, água do imóvel, como vai fazer a recuperação do imóvel, quais são os planos e projetos para aquele espaço, doação definitiva ou por prazo determinado para a UF, aí eu vou voltar a fazer a questão e aí espero que seja aprovado. Ok? Eu retiro, senhor presidente. Claro, eu retiro, senhor presidente, vereador, desde que haja um compromisso aqui
moral de todos os demais vereadores. Se não houver esse compromisso, aí realmente eu fico em dificuldade, mas vou retirar, porque eu aprendi com minha avó que a gente primeiro tem que acreditar no ser humano. A gente acredita, acredito nas pessoas até que me provem o contrário. Obrigado. Obrigado, vereador, pela compreensão. Próximo requerimento do vereador Zezinho do Caminhão, com o Executivo Municipal. Solicitar o vereador Marcelo Verli para que eu faça a leitura. Requerimento de informações de autoria do vereador Zezinho do Caminhão. Senhor presidente, requeiro, após observadas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito o presente requerimento de informação para que seja encaminhado à Procuradoria da Prefeitura de Nova Friburgo, que segue. Na edição do Jornal Voz da Serra, do dia 15 de abril do corrente ano, na coluna Voz dos Leitores, página 2, foi levantada com muita propriedade por um leitor de nome Eduardo Sanches a questão referente à instalação de câmeras de segurança nos principais pontos da cidade. Cumpre ressaltar que o referido leitor lembra ainda que tal matéria foi veiculado no ano de 2013, quando estava acontecendo na cidade de Nova Friburgo os preparativos do Carnaval, sendo informado na oportunidade que seriam instaladas 7 câmeras para monitoramento do centro da cidade, sendo informado ainda que o valor gasto pela instalação seria de R$70 mil, sendo certo que a reportagem teria mostrado somente 2 câmeras. Nesse sentido, o leitor em comento ressalta ainda que no dia 26 de fevereiro de 2014, o mesmo canal de TV exibiu em seu telejornal uma nova matéria, onde na oportunidade o executivo, através do seu secretariado, informou que as câmeras estariam instaladas e funcionando com o monitoramento de uma central existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Nesse sentido, sirvo do presente para requerer que a Procuradoria da Prefeitura apresente esclarecimento dos tópicos abaixo, que ora passo a expor. 1. Informar quantas câmeras foram compradas. 2. Informe de que forma se procedeu à compra do item acima. 3. Informe qual secretaria foi a geradora de despesa. 4. Informar os lugares onde as câmeras estão instaladas. 5. Informar os critérios utilizados na escolha dos pontos de instalação. 6. Informar as datas exatas em que ocorreram as instalações das referidas câmeras. 7. Informar como é realizada a manutenção das câmeras. 8. Informar qual secretaria é responsável pelo monitoramento das imagens captadas pelas câmeras. 9. Informar os gastos referentes à instalação da referida central de monitoramento. 10. Informar se a equipe que realiza o controle do referido monitoramento recebe ou recebeu algum tipo de treinamento. 11. Informar qual o valor gasto com o treinamento informado anteriormente. 12. Informar qual a empresa responsável pelo treinamento sobrecitado. 13. Informar qual o horário de funcionamento da referida central de monitoramento. 14. Informar qual o procedimento adotado pela equipe responsável pelo monitoramento em caso de ocorrência. 15. Informar se há alguma interligação com as polícias militares, com os policiais militares, civil e bombeiros. 16. Informar qual o sistema utilizado entre os agentes integrados e responsável pelo recebimento das informações da central de monitoramento. 17. Informar quais os equipamentos usados por essas equipes e qual o custo desses equipamentos. 18. Informar através de cópia todos os atos realizados pelo Executivo para a concretização e implantação do projeto em comento. 19. Informar ainda quais os gastos mensais para a manutenção da central de monitoramento com equipamento, pessoal e câmeras. Sem mais para o momento, colho o ensejo para apresentar nossos votos de estima e consideração. Sala Dr. Jean Bazem, 28 de abril de 2014, assina como autor do requerimento, vereador José Sebastião Rabelo, Zezinho do Caminhão. Após a leitura, o requerimento encontra-se em discussão. O vereador Zé Rabelo, permite só introduzir, que eu entendi um pouquinho no requerimento de informação, se permite? Eu costumo liberar no final da minha fala, vereador. Eu vou te ceder aqui, gentilmente. É só ser breve para não comprometer a minha defesa aqui. Com certeza. Acompanhei atentamente tanto a publicação da Voz dos Leitores, como também a resposta da secretaria envolvida. Vou falar sobre isso. No possível projeto. Foi respondido de que foi anunciado em 2013 um projeto. Esse projeto, segundo a informação e resposta, não vigorou, não teve contratação, não existiram as câmeras e agora sim foi publicado no Diário Oficial do município, será assinado no dia 15 de maio, com a visita do reitor da UERJ, o projeto de monitoramento da cidade com cidade inteligente. Esse foi o entendimento que eu tive. Só agradecer a Vossa Excelência a oportuna fala.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assistência, primeiro, fazer aqui uma saudação, um parabéns ao jornal A Voz da Serra, né, com a sua liberdade de expressão, da oportunidade, né, dos leitores se manifestar e ali, através desse espaço, as pessoas têm conseguido algumas vitórias, algumas reivindicações. Em respeito ao Eduardo Sanches, inclusive, ele provocou a Câmara, né, ele colocou essa matéria e ele provocou a Câmara que a Câmara, como órgão fiscalizador, deveria ter a conduta, tá, de fazer a averiguação desses questionamentos que ele fez. E aí, eu me ative a isso, eu tenho aqui sempre defendido, né, que nós temos que mudar a avaliação da instituição Câmara de Vereadores, né, a gente tem que tentar, de alguma forma, mostrar que a Câmara, ela respeita a cidade, que ela respeita a população, que ela respeita o eleitor, que ela respeita aquelas pessoas que nos pagam o salário, e isso é um caminho longo. Mas começa com o senhor Eduardo Sanches, né, que nós vamos estar dando aqui toda a atenção, acho que não teremos dificuldade, tá, de ter aprovação. Eu vi, como o vereador Gustavo Barroso, né, colocou que o coronel Hudson respondeu, mas, na verdade, o Eduardo Sanches fez nova matéria em relação a isso, não satisfeito, tá, com a resposta do coronel Hudson. E eu olhei a resposta, eu acredito ali no coronel. O coronel é uma pessoa do bem, uma pessoa séria, mas a resposta realmente está meio evasiva, né? Então, a melhor forma é usar o mecanismo, né, legal que nós temos aqui na Câmara, né, que é o requerimento de informação. E aí, o coronel Hudson, né, na verdade, o governo municipal, ele vai ter a possibilidade de dar transparência, né, nesses questionamentos. Então, diante desse requerimento de informações, que eu acredito que eu embasei bem junto com o meu advogado, a gente embasou bem todos os questionamentos, aí a gente vai ter condição, tá, de dar uma resposta a contento ao senhor Eduardo Sanches e a qualquer outra pessoa. Eu estou sempre atento à população de Nova Friburgo quando ela questiona a Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores, ela tem que voltar a ter a credibilidade, ela tem que recuperar a confiança, tá, digamos, da população, do eleitor. Então, nesse sentido, eu nem vou me ater aqui aos fatos, tá, de toda a questão que eu pontuei, são um número grande, mas a maior atitude minha aqui em relação a isso é justamente dar uma atenção, dar uma resposta ao Eduardo Sanches, para ele saber que essa instituição tem um grupo aqui que respeita cada pessoa que faz qualquer questionamento. Então, provocou a instituição, eu estarei aqui lutando, tá, para dar uma resposta a contento. Eu não sei se tem algum vereador querendo fazer a parte. O presidente, não tomar o tempo do vereador, sugerir o voto nominal. Tá, então, senhor presidente, a defesa é essa. Nós temos que ter o compromisso, o comprometimento de sempre dar uma resposta à população. Tá? O questionamento foi feito e eu acredito que o nosso compromisso é esse. Muito obrigado. Pois não, vereador. Solicitado voto nominal pelo vereador Alexandre Cruz, vou iniciar a votação pelo próprio vereador. Vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, eu voto contrário pelas próprias palavras do vereador Gustavo Barroso e pelo que eu já havia assistido também dentro do projeto. O projeto, ele não saiu do papel, não existe contrato, não existe a firma, então não tenho que responder o que não existe. Então, em outra ocasião, se realmente for contratada uma firma, a empresa que ganhar, a gente poder responder corretamente, aí eu acho que faz sentido. Mas, nesse momento, eu voto contrário, encaminho o voto contrário ao requerimento. Vereador Wellington Moreira. Eu voto contrário e vou ser objetivo, devido à fala do novo vereador Gustavo Barroso e por ter saído do papel também. Vereador Gustavo Barroso. Contrário. Vereador Ricardo Figueira.
Senhor presidente, o contrário, com uma breve declaração de voto, vou confiar no que o nobre vereador Gustavo Barroso afirmou. Se não existe nenhuma contratação do município a essa situação, não há por que ainda a gente verificar. Então, logo haja uma contratação, alguma coisa, a gente possa fazer as verificações desse contrato, que é a função da nossa casa. Vereador Samuel Grassini. Contrário, senhor presidente. Vereador Dr. Renato Aberramer. Senhor presidente, eu voto favorável porque impõe-se a instalação de câmaras de segurança e a oportunidade para o governo explicar qual a sua intenção em relação a essa situação, porque Nova Friburgo e as outras cidades todas têm, Nova Friburgo não tem. Vereador professor Pierre. Sou favorável à proposição do vereador Zezinho, que justificativa. Inclusive, há que se questionar porque houve implementação de câmera aí, né? Gastou-se um valor de câmera, onde estão essas câmeras? Então, essa questão que o vereador Zezinho coloca é extremamente pertinente, e daí o acompanhamento favorável em relação à colocação dele. Então, isso não, houve declaração, inclusive, do comandante Hudson, à época de instalação de câmeras aqui no centro da cidade. E houve essa instalação, houve recurso público com isso, houve recurso público, isso inclusive depois é um caso de apuração dessa casa. Então, o que o vereador Zezinho apõe, tem muita propriedade, porque levanta isso. A gente tem que procurar ver com clareza essa situação das câmeras em Nova Friburgo. Então, totalmente favorável à proposição do vereador. Vereador Gabriel Mafor. Também sou favorável, senhor presidente, na mesma linha do professor Pierre, porque realmente houve uma fala aqui nessa Câmara, na nossa Câmara de Vereadores, que a cidade ia ser monitorada por câmeras, né? E a gente está apreensivo, esperando que realmente isso aconteça, porque vem dar mais segurança para o cidadão. Nesse sentido, eu quero apoiar o pedido de informação do Zezinho do Caminhão. Vereador Anderson Nogueira. Favorável com breve declaração. Eu confesso que não tenho segurança para dizer que há câmera, que vai ser. Eu não tenho essa segurança. E exatamente por não ter essa segurança, eu voto favorável para ver se a gente tem informações. Inclusive, era um dos principais projetos do Rogério Cabral, ainda quando deputado, e que prossegue, e eu acho que precisa acelerar, e também acho que, olha, minha gente, esse não é o caminho, não. Acho que o caminho é o da informação, da transparência, da busca pela informação. Eu aprendi, ou acredito que na política é muito importante a gente se antecipar aos problemas, para que eles não ocorram. Vereador Zezinho do Caminhão. Eu voto favorável com declaração de votos. Eu não consigo entender a bancada de governo. Quer dizer, se não tem nada aí esconder, se não foi contratado, é simplesmente botar isso no papel. Eu fico pensando, o que o senhor Eduardo Sanches vai ficar pensando da Câmara? Ele levanta o questionamento, não fica feliz com a resposta, porque a resposta que foi dada no jornal Voz da Serra é evasiva, escorregadia. Nós tínhamos oportunidade, tá, de mostrar isso a ele com documentos, né, e nós perdemos essa oportunidade. Aí a gente esbarra naquela questão que eu acabei de defender. Aí a instituição fica à mercê de avaliações negativas. E, infelizmente, eu lamento, né, que requerimento é uma ferramenta imprescindível dentro da Câmara, né, que o vereador tem, e a gente continua errando na questão de votar contrário. Quer dizer, então, simplesmente é só responder o que está ali, né? Não tem, não acontece. Agora, impedir de dar essa resposta aqui, pelo amor de Deus, é muito difícil de entender. Vereador Jacutinga. Contrário com a pequena declaração, como explicou bem o vereador Gustavo Barroso, estão na mesma linha, contrário. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu vou votar favorável, porque eu quero saber informação do governo e quero saber informação o que essa casa quer. Porque nós não podemos ter dois discursos nessa casa. O primeiro discurso, toda hora eu vejo, temos que dar prioridade à saúde, temos que dar prioridade à educação, sem dinheiro para a educação. E hoje eu estou vendo que a prioridade é a Câmara de Segurança, para botar as câmaras no município. Então,
Então, eu quero votar favorável, eu quero saber qual a informação do governo. Porque eu sou contrário hoje que se coloque essas câmaras no município antes de se reforma o hospital. Porque não adianta a gente fazer demagogia nessa casa aqui, não adianta essa casa aqui, e as pessoas para Avatar que querem tudo, não dá prioridade. Então, a prioridade hoje é educação, tem que ser saúde, tem que reformar o hospital. Isso é prioridade. Então, eu quero votar favorável para saber o que eles querem. O que se quer nessa casa aqui, na verdade, é uma política séria. Porque a oposição toda hora está pedindo uma coisa. Ora, tem que dar prioridade à educação. Ora, tem que dar prioridade à saúde. Ora, quer dizer, então, essa que eu vou votar favorável, e se chegar essa informação, que não tenha feito contrato mesmo, não, vereador Gustavo Barroso, nem tem licitado, que se chegar a informação do contrator, eu vou no governo pedir para que não faça, que as prioridades são outras. Essa é a posição que eu tomo nessa casa aqui. Só isso, senhor presidente. Vereadora Vanderleia. Contrário, com pequena declaração de voto. Pelo que eu entendo, vereador Nami, a verba para colocar as câmeras na cidade é uma verba, a saúde é outra. Vereador Cigano. Favorável, senhor presidente. Vereador Francisco Barros. Contra. Vereador Cid Fonseca. Voto contra, presidente. Vereador Cristiano Guenin. Contrário. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, em função das informações trazidas pelo vereador Gustavo Barroso, e eu também tive informações extraoficiais a respeito da assinatura desse convênio em 15 de maio, eu até me comprometo aqui de antemão, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando já houver alguma coisa concreta, se o requerimento for reapresentado, votarei favoravelmente. Mas, como a informação do vereador Gustavo Barroso é similar à informação que eu obtive, nesse momento, respeitando o voto de todos os colegas, tanto os que votaram a favor, quanto os que votaram contra, eu me posiciono de forma contrária ao requerimento, senhor presidente. A presidência também vota voto contrário neste momento, portanto, o requerimento foi negado com 12 votos contrários e 7 votos favoráveis. Próximo requerimento, requerimento de autoria do vereador Cláudio Damião. Este requerimento ele perde aqui o seu objeto, haja vista esse projeto já se encontra na ordem do dia de hoje para ser votado. Sendo assim, senhores vereadores, encerrando já o expediente da nossa reunião, vereador professor Pierre. Solicitar na sessão de tempo para que nós possamos analisar os projetos que chegaram. Então, pedir a interrupção da sessão, pelo menos 10 minutos, para que nós possamos fazer a análise do texto. Sim. Você tratando da prioridade colocada pelo governo e que Pois a gente não, não quer ser empecilho para ninguém. Pois não, vereador. Vereador Gustavo Barroso. Senhor presidente, hoje, na próprio expediente já da casa, já há um requerimento do vereador Cláudio Damião, de urgência, para que esse projeto do Executivo Municipal, que consta hoje na ordem do dia para ser votado, e eu acredito que ele deva ser votado agora. Eu entendo que a importância que é... Não, eu sei, mas aí vamos à frente. Vamos avançar no que está aqui, o expediente, no requerimento que foi feito, e na ordem do dia que nós temos... Só um minuto, vereador Gustavo Barroso. Eu quero fazer aqui uma proposta. Vereador Nami, eu já vou conceder uma questão de ordem. Nós temos aqui um projeto que institui, considera de utilidade pública o Friburguense Atlético Clube, e eu gostaria de entrar aqui, que os vereadores, em concordância com os demais vereadores, haja vista o presidente do Friburguense encontra-se aqui presente, para que nós não pudéssemos postergar mais com esse assunto, eu gostaria de sugerir aos senhores que nós pudéssemos votar este projeto de utilidade pública e, posteriormente, a gente faz uma interrupção e, assim, apreciamos os demais projetos. Os vereadores concordam que possamos fazer esta inversão assim, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Tá, o que disciplina a circulação de veículos de tração de animal também, que é fácil do Poder Executivo, a gente elimina isso aí. Pois não. Possamos também votar. Vereador Nami. Senhor presidente, olha só, eu
nós estamos aqui 2 projetos, deixar bem claro na casa aqui, que eles estão em regime de urgência urgentíssimo. Então, em razão disso, as comissões hoje têm que se dar o parecer hoje, não tem pedido de vista. Deixa bem claro aqui. Não, olha só, estou pedindo para suspender a sessão. Então, olha só, nós vamos analisar o projeto para suspender a sessão aí por meia hora, 1 hora, 40 minutos. 10 minutos. Posteriormente, a gente vem entrar na votação. Não tem pedido de vista. É dar parecer, vamos dar. Vamos deixar bem claro. Vereadores, então nós vamos votar aqui neste momento o projeto de lei vereador Marcelo Verli, número pode fazer a leitura. 811/2014, de autoria do vereador Anderson Nogueira, que considera de utilidade pública o Friburguense Atlético Clube. Nova Friburgo, 3 de abril de 2014. Senhor presidente, requer, conforme norma regimental, que o presente projeto de lei seja submetido a plenário. Projeto de autoria do vereador Anderson Nogueira. Considera de utilidade pública o Friburguense Atlético Clube. Artigo 1º. Fica instituído como utilidade pública o Friburguense Atlético Clube, a agremiação esportiva de Nova Friburgo, com sede na rua Jardel Rotes, sem número, que tem por finalidade estimular o esporte amador em diversas categorias e também o futebol de base, assim como a equipe profissional. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Me permita, vereador, fazer a leitura da justificativa. Considerando a importância do Friburguense Atlético Clube, fundado em 14 de março de 1980, a partir da fusão do Fluminense Atlético Clube e Serrano Futebol Clube, a agremiação esportiva é referência no meio futebolístico desde seus primeiros resultados no início da década de 90. Participante da elite do futebol carioca desde a conquista de 1997, o tricolor serrano foi o 4º colocado no estadual de 1999, 4º no carioca de 2002, chegando às semifinais da Taça Rio de 2004, o que lhe garantiu a classificação inédita para a Copa do Brasil de 2005. Além da atuação da equipe profissional, o friburguense busca estimular o esporte amador em inúmeras categorias e também o futebol de base, atendendo à população e despertando o interesse pelo esporte em todas as faixas etárias. Diante do exposto, o Friburguense Atlético Clube é digno de ser considerado utilidade pública pelo município, projeto que tem, na verdade, ainda não tem parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação final, senhor presidente. Vou solicitar, então, ao vereador Nami Nascimento. Olha só, eu vou dar o parecer, mas esse projeto entrou em pauta sem ter o parecer da comissão? Na verdade, esse projeto ele estava no SAPL e a diretoria do clube nos procurou e eu me comprometi com o presidente de puxar esse projeto para o dia de hoje. O vereador tem condição de dar o parecer. Mas ele tem que tramitar e tem que ser inclusive em pauta. Isso foi uma decisão da presidência, vereador. Então, eu gostaria que Vossa Excelência entendesse que eu puxei o projeto para a ordem do dia de hoje, para que pudesse atender a necessidade do Friburguense Atlético Clube. Mas que tenha tramitação normal, ou então pedisse inclusão em pauta. Senhor presidente, eu não vejo problema nenhum, acho que o clube realmente presta um bom serviço de utilidade pública no nosso município. Então, eu dou parecer favorável ao prosseguimento do projeto. Vereador Gustavo Barroso. Favorável, acompanhando a presidente da CCJ e tamanha importância para o Friburguense Atlético Clube se tornar de utilidade pública. Vereador Zezinho do Caminhão. Favorável, senhor presidente. Vereador Professor Pierre. Senhor presidente, favorável, quero justificar. Né? Tem que fazer minha justificativa até com relação à questão do processo de tramitação. É 2 pesos e 2 medidas, não pode ser. Esse é um projeto simples, tudo bem, tem que se respeitar a CCJ. Então, vereador Nami, que esse respeito fosse para todos, que Vossa Excelência cobra. Porque não é para todos. Não é para todos, não. Tem alguns que Vossa Excelência atropela a CCJ. Tem coisa que eu nem vi aqui, e eu vou mostrar. Agora, esse projeto é tão simples, é um projeto de utilidade pública, vai ter um impacto positivo para uma instituição importante da nossa cidade. Qual é a complexidade que passa nos termos de um projeto de utilidade pública em termos legais? É muito diferente quando se trata de milhões de reais. Aí é diferente. É bem diferente. Aqui a utilidade pública pode até se dar de milhões de reais, dependendo da interpretação que se fizer positiva. Agora, tem total constitucionalidade e a questão hoje
de uma urgência é justificada pela demanda do clube, que tem mecanismos de benefício que vai tirar a partir dessa declaração de utilidade pública. Então, senhor presidente, é favorável e com relação à questão de tramitação, não tem o menor problema de votar em urgência urgentíssima e Vossa Excelência tomou a medida correta enquanto presidente, no sentido de entender a importância do projeto e do escopo simples que ele tem. Ele tem alcance simples de ser votado. Não há complexidade. Está aí favorável. Vereador Jacutinga. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres favorável, o projeto encontra-se em discussão. E, rapidamente, só para responder ao vereador Nami, se fosse um projeto polêmico, jamais eu faria isso. Mas se trata de um projeto simples e, com relação à emergência, a presidência tem condição de fazer isso. Tem vereador Anderson Nogueira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao presidente desta casa, o vereador Márcio Damasio, pela compreensão. E quero dizer que o vereador Nami Nassif é um burocrata, né? Ele gosta de complicar o que é simples e simplificar o que é complicado, né? E, vereador Nami, só vou lhe dar uma parte, depois você tem uma consulta com o doutor Renato Tabiano, para ele te dar um remédio para te acalmar, para você tranquilizar. Ah, desculpa, doutor Renato. Doutor Renato não é psiquiatra. Bem, vamos falar do que interessa, vamos falar de coisa boa, brincadeiras à parte, vamos falar do que é sério. Na terça-feira passada, e eu quero aqui dividir com o presidente Márcio Damasio, o vereador Gustavo Barroso, eu nunca tive uma repercussão tão grande de uma sessão como a da terça-feira passada. Qualquer canto dessa cidade, por onde eu passei, as pessoas falavam com lágrimas nos olhos da emoção de ver aqueles senhores de idade que fizeram história no esporte de Nova Friburgo, de ver um Bidu recebendo aqui a homenagem, de homenagear o friburguense na pessoa do Decache, do Bidu e de tantas outras personalidades. E aí eu quero dividir essa alegria com o presidente Márcio Damasio, especialmente com o vereador Gustavo Barroso, presidente da Comissão de Esporte, e com todos os demais vereadores, parabenizando-os pela sessão realmente que foi uma sessão emocionante e histórica. E até hoje muitas pessoas estão me parando com lágrimas realmente nos olhos de emoção. E aí eu disse isso, passando para o vereador Gustavo Barroso, apenas para demonstrar o quanto o esporte é importante na vida de um povo, na vida de uma cidade. Os grandes ritos, os grandes símbolos, eles geralmente têm uma ligação direta com o esporte. E um ser humano não é nada se não tiver ligações com símbolos. E a nossa mais profunda ligação hoje desta cidade, eu não tenho dúvida, é com um símbolo azul que representa o Fluminense, com uma estrela vermelha incrustada dentro, uma estrela vermelha representando o Serrano. Então, o friburguense hoje é a maior expressão simbólica do município de Nova Friburgo, da região serrana centro-norte, e é o maior divulgador do município de Nova Friburgo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E por isso é tão importante essa votação de utilidade pública. Vereador Gustavo Barroso. Vereador Anderson Nogueira, senhor presidente Márcio Damasio, senhores vereadores, senhora vereadora, é uma votação, vereador, importante, e quero trazer aqui as palavras do Dr. Pesce, tricolor, fanático, uma pessoa amada pela nossa cidade, que esteve comigo, lamentando não poder estar aqui naquele dia da sessão, e solicitou, senhor presidente, se for possível, que essa casa faça um DVD daquela noite, daquela sessão importante para o esporte friburguense, do futebol, a pedido do Dr. Pesce e de tantas pessoas que a gente tem encontrado na rua, felizes, emocionados e que querem guardar para sempre essa recordação. Então, parabenizo a Vossa Excelência e, mais uma vez, traçar a importância do esporte na vida do cidadão. Muito obrigado. Vereadora Vanderleia. Vereador Anderson Nogueira, quero te parabenizar, né, por considerar de utilidade pública o Friburguense Atlético Clube e te parabenizar também pela sessão, né, que você fez as entregas aqui nesta Câmara. Infelizmente, eu não estava presente, mas quando cheguei em casa, fiquei vendo, né, na televisão, e assim, o que estão te dizendo na rua é a pura verdade, porque assim, eu chorei, né, tanto que eu te mandei uma mensagem te parabenizando, e hoje eu quero aproveitar essa oportunidade de estar te parabenizando aqui na Câmara
porque realmente foi uma sessão muito linda. Parabéns, vereador. Onde tem o amor faz toda a diferença. E quando eu vi o Juca aqui falando, né, de toda a história do futebol de Nova Friburgo, e futebol é minha paixão. Então, parabéns, vereador. O vereador também Vossa consegue uma Excelência, parte. Vossa Excelência, que é uma excelente jogadora de futebol, mas eu quero te parabenizar por sentar do lado do vereador Nami Nassif. Vai aguentar não sei aonde. Vereador Marcelo Verliante, depois vereador Ricardo. Vereador Anderson, queria Corta primeiro aqui a casa. agradecer. Queria primeiro agradecer pela concessão do à parte e justificar novamente a minha ausência nessa sessão tão especial. Fiquei muito triste por não poder estar aqui com Vossa Excelência e todos aqueles que representam a história do futebol em Nova Friburgo, mas tanto eu quanto a vereadora Vanderlei e o vereador Alexandre Cruz estivemos num evento promovido pela Escola do Legislativo na Alerj, onde inclusive Nova Friburgo foi aplaudida pela iniciativa de se tornar a primeira cidade no estado do Rio de Janeiro a implantar uma escola do Legislativo. Mas nem essa alegria dessa saudação no Rio diminuiu a tristeza que tive por não estar presente aqui nesse momento. E quero aqui parabenizar o presidente Wagner, que representa muito bem todo o histórico de presidente do Friburguense Atlético Clube, clube que eu tenho uma honra muito grande tive uma honra muito grande durante um tempo de ser associado, espero poder retornar em breve. Aquela conjunção de fatores de trabalho, faculdade, a gente acaba não conseguindo. Outro dia eu consegui tomar uma sauna por 15 minutos e foi lá no Friburguense que eu tomei a sauna, graças ao amigo Renato. Então, parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa, sem dúvida nenhuma. Eu até me surpreendi que o Friburguense ainda não tivesse recebido a declaração de utilidade pública. E, com certeza, se há um símbolo que vai para o mundo inteiro de Nova Friburgo, é o Friburguense Atlético Clube, a partir do futebol profissional, sem dúvida nenhuma, que inclusive conta com a cobertura de Vossa Excelência na função de radialista, locutor, nas múltiplas funções que Vossa Excelência exerce. Parabéns na qualidade de vereador hoje pela apresentação desse projeto. Vereador Ricardo Figueira. Agradeço, vereador, pelo à parte e gostaria de saudar a sua iniciativa e registrar também o trabalho que o presidente Wagner Faria faz pelo Friburguense e também pelos trabalhos que ele prestou também para a Imperatriz de Olaria, um eterno apaixonado pelo bairro, e só quem assume o compromisso de ser presidente de uma entidade ou de duas entidades tão grandes do nosso município, a gente sabe quanto é o trabalho e quanto essa pessoa é importante. E eu também fiquei com essa dúvida, mas, poxa, o Friburguense, esse tempo todo, não ter essa lei de utilidade pública, o Wagner me esclareceu. Os dois clubes tinham, o Fluminense e o Serrano. Na fusão, ficou esquecido, achando que as duas entidades poderiam continuar com essa mesma situação. Mas, parabéns pela audiência, solenidade que aconteceu sobre os 100 anos do futebol em Nova Friburgo. E esperamos que essa casa possa fazer mais eventos e solenidades para saudar as pessoas que são dignas de serem saudadas em nosso município. Com certeza. O vereador Alexandre Cruz. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, abraçar aqui o presidente, dizer que meu pai, em todos os jogos, está presente. Eu gostaria de estar, mas torço de coração, até porque quando dizem qual é o seu time, meu primeiro time de coração é o Friburguense. Em segundo, eu estou em baixa, que é o Vasco da Gama. Tinha que ser o segundo, né? Mas o meu primeiro time é o Friburguense. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela reunião de semana passada e agora por essa ação tão importante ao clube que tantas alegrias deu a Nova Friburgo. Dizer que nós estávamos realmente num momento importante também para essa casa, que 3 legisladores dessa casa estavam representando, né, os demais vereadores, e dizer que sem o esporte nós não somos nada. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao nosso presidente, continue lutando, que com certeza a nossa estrela irá brilhar e o Friburguense irá dar muitas alegrias ainda ao nosso povo, à nossa gente. Parabéns a todos vocês. Para finalizar, então, o vereador Marcelo Verli. Apenas um complemento que eu não poderia deixar de citar, cometi uma gafe aqui, não citei o ex-presidente do Friburguense, professor Raul, que fez um trabalho belíssimo, o saudoso Cezinha Cornélio, que também foi presidente do clube, o Decache, que a história do Decache se confunde com a história do Friburguense. Eu até comentei, o Decache estava com a gente hoje aqui, eu comentei com ele que meu pai pintou muitos dos letreiros
no Eduardo Guine, na sede social do Friburguense, inclusive no ginásio poliesportivo Helena de Castro. Então, é uma alegria muito grande poder participar e votar favoravelmente desse projeto na noite de hoje. Vereador professor Pierre. É muito breve, vereador Anderson. Exatamente, Ricardo colocou propriedade, é um processo de fusão necessária de um bem que já se tinha, né, pelo Fluminense e pelo Serrano. Nada que essa confluência, essa necessidade, uma declaração mais do que justa, que vai ajudar o clube de uma forma ou de outra. O clube precisa de toda forma de ajuda. Se essa casa pode promover uma colaboração através de uma declaração de utilidade pública, que assim o faça. E assim o está fazendo por iniciativa de Vossa Excelência. O que nos resta é apoiar e votar favorável. Então, parabéns ao friburguense, parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa. O vereador Nami Nassif vai falar de processo ou vai falar a favor do friburguense? Eu vou falar... Se for falar de processo, não vou lhe dar a parte não, vereador. Falando sério agora. O procedimento aqui, olha só. Não, vereador, não vou perder tempo com isso. Em relação à moção, deixa bem claro aqui, a questionamento não é em relação à forma que foi colocada. O presidente, quando você vai incluir em pauta, ele podia incluir em pauta e votação. Não podia estar na ordem do dia, por quê? Nós vamos estar passando por cima do regimento interno. Então, eu votaria a favor da inclusão e daria o parecer. É a forma, porque quando a oposição faz com a oposição, nós estamos passando por cima do regimento. Mas quando há interesse da oposição em votar, se passa. Então, como membro da Comissão de Justiça, estou alertando isso. Que a forma pode ser feita foi inclusão em ponto. Eu acho que merecido o título, eu acho que tem que ser feito. Daria o parecer no mesmo momento aqui. Eu acho que não pode haver dois pesos, duas medidas. Porque eu já dei parecer nesse sentido aqui, pedi inclusão em pauta, e o processo foi publicado na pauta, são os pareceres da uma comissão de esporte. É isso que eu questionei aqui, entendeu? Ok, vereador. Ok, obrigado, vereador. Eu nem vou fazer comentários aqui, o projeto foi para o expediente em outra sessão, está na ordem do dia, à pressa. Isso significa uma economia muito grande para o clube, principalmente nas negociações com o pagamento de água. O vereador Nami Nassif, a gente precisa acelerar algumas questões, mas o vereador só quer acelerar outras que são muito mais polêmicas. Me perdoe, vereador Nami Nassif, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, você quer complicar o que é simples e o que é complexo você quer simplificar. E não é esse o caminho. Eu preciso... Não vou lhe conceder uma parte, não. Para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer que o friburguense representa muito mais do que esporte. Friburguense é cultura, no sentido de que representa o símbolo da cidade, representa a identidade de um povo. Friburguense é, sim, inclusão social, porque vários garotos estão lá sendo beneficiados por inúmeros projetos sociais. O friburguense é vida em sociedade, o friburguense é turismo, porque é o maior divulgador do município de Nova Friburgo, e quando um grande vem jogar, graças ao friburguense, não é porque o grande gosta de Friburgo que vem jogar aqui, não. Vem porque é obrigado, porque tem que enfrentar o friburguense aqui em Nova Friburgo. E aí é turismo porque várias pessoas vêm de diversos municípios, principalmente do interior do estado, para estar aqui em Nova Friburgo. Então, portanto, por esses motivos, mais do que justo, o friburguense é e deve ser considerado de utilidade pública. Quero, mais uma vez, dividir esse projeto com o presidente Márcio Damasio, que acelerou o processo para que isso pudesse ocorrer da forma mais rápida possível, e gostaria de contar com, tenho certeza, será uma aprovação unânime, inclusive com o voto do vereador Nami Nassif, assim espero. E sugerir votação única. Isso, obrigado, gostaria de acatar essa sugestão para que, sendo assim, senhores vereadores, após a discussão, o projeto encontra-se em votação. Foi solicitado pelo vereador Marcelo Verli, discussão única e votação única do projeto. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de autoria do Executivo Municipal, também solicitar que o vereador Marcelo Verli faça a leitura. Senhor presidente, uma questão de ordem. Só antes do primeiro secretário, vereador Marcelo Verli, fazer a leitura do projeto, gostaria de antecipar e solicitar a aprovação da Casa em discussão única também desse projeto tão importante que regulamenta esse exercício na nossa cidade. Pois não, vereador. Nova Friburgo, RJ, 14 de fevereiro de 2014, ofício PGM 51/2014. Excelentíssimo presidente, cumprimento cordialmente com o propósito de encaminhar a Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei municipal, cujo teor tem a finalidade de disciplinar a circulação de veículos de tração animal no município de Nova Friburgo. A presente iniciativa deve ser prestigiada e acolhida
considerando a necessidade de regulamentarmos a circulação de veículos de tração animal no município, atividade recorrente que fomenta o turismo na região. Portanto, senhor presidente, desnecessários extensos comentários acerca da relevância da matéria tratada no incluso anteprojeto de lei municipal. Posto que notória sua necessidade para a organização das atividades desempenhadas pelos condutores de veículos de tração animal. Por todas essas razões e também pelos suplementos dos nobres membros desse Poder Legislativo, requeiro a autuação do competente projeto de lei municipal e sua submissão à apreciação do plenário. Assina prefeito Rogério Cabral. Anteprojeto de lei. Disciplina a circulação de veículos de tração animal no município de Nova Friburgo e da outras providências. O prefeito do município de Nova Friburgo, no uso legal das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica disciplinada a circulação de veículos de tração animal no âmbito do município de Nova Friburgo. Parágrafo único. Para os fins desta lei, são considerados veículos de tração animal quaisquer meios de transporte de carga, carroças e similares, ou de pessoas, charretes e similares. Artigo 2º. Fica proibida a menores de 18 anos, não emancipados, a condução de veículos de tração animal e condução de animais de montaria em vias públicas do município de Nova Friburgo. Artigo 3º. É vedado conduzir veículos de tração animal sem a devida habilitação prévia. Parágrafo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a disciplinar o processo de concessão de habilitação mediante vistoria do veículo e do animal, observado o disposto no parágrafo único do artigo 10 desta lei. Parágrafo 2º. A habilitação, que terá validade de 12 meses, servirá como autorização para circulação, sendo um documento renovável a cada ano. Artigo 4º. Fica proibida a circulação dos veículos de tração animal sem o devido emplacamento, sendo certo que, no caso de passeios turísticos, a rota deverá estar previamente cadastrada na Prefeitura, sendo ainda obrigatória a utilização de uniforme e crachá pelo condutor. Parágrafo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a disciplinar o processo de emplacamento. Parágrafo 2º. Os animais deverão ser cadastrados a um veículo de tração até o limite de 2 animais por veículo. Artigo 5º. O limite de carga a ser transportada, nele incluído o peso do veículo e do condutor, não poderá exceder o peso do animal utilizado na tração. Artigo 6º. Fica estipulada a carga horária máxima de 8 horas diárias ou 48 horas semanais para a circulação dos veículos de tração animal. Parágrafo 1º. A carga horária que se refere o caput deste artigo deverá ser cumprida da seguinte forma: os veículos não poderão circular nos horários de trânsito intenso, entendidos de 7 às 8 horas, de 12 às 13 horas e de 17 às 19 horas, exceto as charretes de aluguéis para passeio turístico, que terão horários específicos. Parágrafo 2º. As charretes de aluguel para passeios turísticos poderão circular nos feriados, feriados prolongados, sábados e domingos, respeitando a carga horária diária de 8 horas com 1 hora de intervalo, assegurando o restante da semana para descanso. Artigo 7º. O tráfego dos veículos de tração animal deverá obedecer à sinalização imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro, ficando vedada a utilização de vias de alta velocidade, devendo, em qualquer hipótese, ser utilizada a pista da direita, na qual a circulação deverá ser feita junto ao meio-fio. Artigo 8º. Fica proibida a utilização de animais doentes ou feridos, bem como de fêmeas prenhes, na tração dos mencionados veículos. Artigo 9º. Os animais utilizados na tração dos veículos ou utilizados como animais de sela para passeios turísticos alugados devem estar em perfeitas condições de saúde, atestado de saúde, exames de anemia infecciosa equina atualizados pelo prazo da lei específica e condições de segurança, portando os cadastrados a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. No caso das charretes de aluguel para passeio turístico que possuem pontos, os pontos de aluguéis deverão estar em condições salubres, sendo lavado pelos responsáveis pelo ponto todo final de tarde, com oferta de água para os animais, evitando a exposição prolongada dos animais ao sol nos intervalos de passeio. Parágrafo 2º. As condições de saúde serão aferidas na vistoria mensal pelos veterinários da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, a que se refere o artigo 9º desta lei. Parágrafo 3º. Entende-se como condições de segurança a utilização de ferraduras nas 4 patas dos animais, bem como de todo o equipamento relativo aos arreios. Artigo 10. Fica autorizado
o Poder Executivo, através da Subsecretaria de Posturas, a criar o cadastro e emitir licenças para concessão de habilitação para os condutores de veículos de tração animal. Parágrafo único. A Subsecretaria do Bem-Estar Animal emitirá laudo próprio no processo de habilitação a que se refere o artigo 9º. Artigo 11. Pelo descumprimento de qualquer das disposições contidas na presente lei, serão aplicadas ao infrator, através da Guarda Ambiental e ou Subsecretaria de Posturas, as seguintes sanções cumulativamente ou não. 1. Advertência, notificação. 2. Cancelamento da habilitação. 3. Apreensão do veículo. Artigo 12. Aplicam-se à matéria disciplinada pela presente lei as disposições pertinentes do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 13. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Assina prefeito Rogério Cabral. A CCJ encaminha o projeto em 13 de março para a Comissão de Direitos dos Animais para emissão de parecer. O vereador Cláudio Damião apresenta anteprojeto de emenda ao projeto de lei 742. Inclui o parágrafo 3º, artigo 4º da nova redação ao artigo 8º e acrescenta a ele o parágrafo 1º. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova artigo 4º, inclui o parágrafo 3º. Parágrafo 3º, fica proibida a exploração de atividade econômica com animais de montaria, sem a emissão de licença de acordo com o previsto no artigo 10 da presente lei. Da nova redação ao artigo 8º e acrescenta o parágrafo 1º. Artigo 8º, fica proibida a utilização de animais para tração ou montaria, cegos, feridos, enfermos, extenuados, bem como submetê-los a qualquer forma de castigo e violência física. Parágrafo 1º, não será permitido prender animais atrás das charretes ou atados à cauda de outros. Assina o vereador Cláudio Damião. Como presidente da Comissão de Direitos dos Animais, acompanhado pelos vereadores Zezinho do Caminhão e professor Pierre, vereador Cláudio Damião emite o seguinte parecer. O presente projeto de lei tem como escopo disciplinar a circulação de veículos de tração animal e uso de animais de montaria no município de Nova Friburgo. Infelizmente, verifica em Nova Friburgo diversos casos de animais que transportam excesso de carga sem a utilização de ferraduras, arreios, apresentando desnutrição, feridas causadas por instrumentos sem a devida adaptação, o que lhes causa dor e até a morte. O projeto traz uma responsabilidade para proprietários e o poder público acerca da saúde e dos cuidados no manejo dos animais utilizados na tração dos veículos e na montaria. Esses devem estar em boas condições físicas e de saúde, devidamente identificados, ferrados, limpos, alimentados, dessedentados e em condições de segurança para o desempenho do trabalho. Ficando vedado o uso de animais feridos, cegos, enfermos, extenuados, mutilados ou fêmeas em estado de gestação, além de estabelecer que a jornada de trabalho do animal não poderá ser superior a 8 horas diárias. Há que destacar, contudo, que o projeto recebeu emenda do vereador Cláudio Damião no sentido de incluir no rol de proteção estabelecido na lei os animais de montaria. Inclui o parágrafo 3º, artigo 4º, da nova redação, artigo 8º e acrescenta a ele o parágrafo 1º. Pelo exposto, sendo notória a relevância do projeto, me posiciono favorável à tramitação da matéria em 21 de março de 2014. Assinam vereadores Cláudio Damião, Zezinho do Caminhão, Zezinho do Caminhão e professor Pierre. Vereador Nami Nassif apresenta também uma subemenda. Em 8 de abril de 2014, com o condão de aprimoramento dos trabalhos legislativos desta Casa de Leis, apresento muito respeitosamente, com espécie no artigo 111, parágrafo único do regimento interno desta Câmara, presente subemenda à emenda realizada pelo vereador Cláudio Damião, que dá a nova redação ao artigo 8º e acrescenta o parágrafo 1º do projeto de lei, número 742/2014, iniciativa do Executivo Municipal, para incluir a fêmea prenhe, conforme consta no projeto de lei original vindo do Executivo Municipal, na forma abaixo. Artigo 8º, fica proibida a utilização de animais para tração ou montaria, cegos, feridos, enfermos, extenuados e fêmeas prenhes, bem como submetê-los a qualquer forma de castigo e violência física. Parágrafo 1º, não será permitido prender animais atrás das charretes ou atados à cauda de outros. Assina vereador Nami Nassif a subemenda. Excelentíssimo presidente, também vereador Nami Nassif apresenta emenda. Em 24 de abril, acrescenta o parágrafo 4º, artigo 9º do projeto de lei 742/2014, que irá possuir a seguinte redação. Artigo 9º, parágrafo 4º, os animais utilizados para tração animal e os de montaria deverão utilizar nas vias públicas bolsas coletoras de fezes. Assina como autor da emenda, vereador Nami Nassif. Finalizando, vereador Nami Nassif, acompanhado pelos vereadores Gustavo Barroso e José Carlos Jacutinga, opinam favoravelmente ao projeto, seus artigos, emendas, subemenda e justificativa, senhor presidente.
Após a leitura e com os pareceres favoráveis, o projeto encontra-se em discussão. Uma questão que eu gostaria de levantar e ver até com a Comissão de Constituição, a emenda do vereador Nami Nassif, que é uma emenda que eu até elogio muito e acho importante, mas existe uma lei de setembro de 2011, de autoria inclusive do ilustríssimo vereador professor Pierre, lei de número 4020, que já trata dessa matéria. Essa lei não vem sendo cumprida, mas eu não sei se é possível, então, emendar com essa lei ou se tem que colocar o número da lei conforme a lei número 4020, apenas para esclarecer que já existe a lei, ela não vem sendo cumprida, mas acho o reforço, vereador Nami, importante. Eu só gostaria desse parecer do vereador Nami para tirar essa dúvida. Toda a Comissão de Constituição e Justiça tem que fazer ajuste aí na redação, antes do vereador Alexandre se posicionar, na mesma linha do vereador Anderson, acrescentar e relembrar a questão da legislação específica. Não, sei que não está revogando, mas é bom, porque, olha só, na hora de cumprir a lei, o Executivo só vai olhar, a tendência do Executivo é só olhar a lei de autoria dele. Ele vai esquecer que tem uma lei de autoria da Casa, que é importante e regula. Então, a emenda de Vossa Excelência, ela é boa, bem-vinda, porque ela reforça a legislação, mas tem que relembrar o número dela, para que o Executivo cumpre a Lei 4.020 de 2011. Então, eu poderia acrescentar, como membro da CCJ, porque não chegou até mim o projeto para análise, eu tenho conhecimento do projeto que eu estava acompanhando, porque o vereador Cláudio Damião havia apresentado uma proposta e, em acordo com o Poder Executivo, retirou, até porque o Executivo ficou de encaminhar um projeto para criar o Conselho Municipal de Defesa dos Animais, dentro da Comissão de Defesa dos Animais, junto com o vereador Zezinho, e o Executivo tem que mandar esse projeto, que é um acordo. E aí, o que acontece? Especifica sobre isso. Ela trata do tema. Então, o que acontece? Esse projeto não passou por mim, que sou membro da comissão. Eu não tenho nada a contrariar, minha posição é favorável. Agora, é um desrespeito não passar por um membro da comissão, não sei se chegou na mão também do vereador Zezinho. Está 3 votos no projeto executivo, já está desconsiderando os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores vereadores. Aí é um desrespeito, é um protesto, senhor presidente, porque aí poderia ter esse ajuste, porque essa emenda do vereador Nami, eu desconhecia essa emenda, senão teria feito o ajuste, a observação. Senhores vereadores, eu gostaria de só me pronunciar aqui, vereador professor Pierre. A verdade é o seguinte, os projetos, eu gostaria até de comunicar às comissões da Casa, porque o projeto ele dá entrada na Casa e ele tramita no SAPL. Então, o vereador ele tem acesso ao projeto, não é necessário que o projeto chegue às mãos deles para que ele possa analisar e dar um parecer. Então, quando ele analisa o projeto, ele pode exatamente emitir um projeto. Eu gostaria, então, eu vou solicitar, então, que posso até fazer uma interrupção e os senhores anexar o projeto, um parecer, se for necessário. Se não for, eu gostaria que o vereador Alexandre Cruz discutisse o projeto e a gente votasse logo em seguida. Vereador... Olha só, dois esclarecimentos aqui, olha só. Primeiro, se Vossa Excelência observar o parecer da CCJ, eu peço no parecer do presidente, meu parecer, quando alguém faz o parecer, encaminhe primeiro, dê ciência aos demais membros. Então, não é culpa minha. Vai cobrar lá a secretaria quem for que encaminhou. Entendeu? Só tinha o SAPEL para ele ter acompanhado também, está entrando em pauta. O parecer sai, dê ciência aos demais membros. Já fez com o presidente. Todos os pareceres, eu mando a ciência a todos os membros. Então, não é presidente da CCJ. Vossa Excelência, se quiser pedir vista, eu sou favorável, Vossa Excelência tem por força regimental, não está entrando em urgência, Vossa Excelência tem um pedido de vista. Pode pedir, eu sou favorável ao seu parecer. Eu dou parecer favorável ao seu pedido de vista. Então, eu não passei por cima. E segundo, em relação à emenda da lei, que Vossa Excelência tem uma lei, a Vossa Excelência, eu estou pedindo que coloque. A Vossa Excelência, a lei de Vossa Excelência, pode ser que regulamente a utilização. Não está atrapalhando. Se obriga a colocar, só obrigando a colocar, é redundante. Pode até tirar essa emenda, eu retiro a emenda a todo momento. Não tem problema nenhum, eu retiro. Não precisa aumentar. Eu queria saber, a gente tem que saber se é lei, regulamenta, que aqui obriga a utilizar. Só obriga? Se só obriga, eu retiro a emenda sem problema, não está retirada a minha emenda aqui e prossegue o projeto. Agora, se você quiser pedir vista, fica à vontade também, tem um direito de vista. Agora, fica bem claro, o parecer, todos os pareceres que saem das minhas mãos, saem desse ciência dos demais membros. Jamais, sempre falei isso,
Tirarei o direito de qualquer membro da comissão de manifestar o parecer. Vereador professor Então, Pierre. foi retirada então a emenda, vereador Nani? Não tem necessidade, mas tudo bem, só para Qual a colocar. emenda do fraldão? A do saco? Mantém a emenda Apenas. e menciona a legislação. Pois não. Conforme a Lei Acata 4.020. a sugestão, vereador. Eu posso dar uma posteriormente. sugestão? Revisa. Tirar a emenda, que nós temos uma cidade turística, que temos os cavalos aqui que fazem o entorno do centro da cidade, sem, como queiram, fraldões ou sacos de coletores de fezes, como queiram, infelizmente, retroagir, porque é importante se cuidar Sim, mas do já tem bem-estar a lei. animal, mas é importante também se cuidar da Mencionar. limpeza e organização da Só cidade. que se pede, senhor presidente, é simplesmente conforme a Lei 4.020/2011. Altera essa redação. Em vez de parágrafo 1º, é parágrafo único do artigo 8º. É uma questão de redação legislativa. É só esse ajuste. Pois não. Vereador Zezinho do Caminhão pediu também uma questão. Senhor presidente, é só para dizer que eu estou dentro da comissão e esse projeto não passou por mim na Comissão de Constituição e Justiça. Tem que ser encaminhado, porque eu não quero estar lá como um boneco dentro da comissão. E eu também vi a emenda do vereador Nami, eu queria fazer uma questão na questão que ele colocou a bolsa, que tem que ter a bolsa, eu até entendo, mas que não diz que a pessoa que está conduzindo tem a obrigação de recolher. Então... Vereador Alexandre Cruz. Vereador Alexandre Cruz, sugeri que Vossa Excelência discuta, fala a respeito do projeto e, posteriormente, se houver necessário de alterar alguma redação, a gente o fará. Não. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhor presidente, esse projeto simples, mas de uma grande importância para o nosso município. Digo pelo nosso município porque, primeiro, nós temos aqui em Nova Friburgo uma tradição. Eu, pelo menos, tenho... Eu, pelo menos, tenho 43 anos de idade e me lembro, desde pequenininho, a gente, família muito humilde, mas via os turistas, as famílias que tinham um poder maior, vereador Cigano, poder levar seus filhos aos finais de semana na Praça do Suspiro para andar a cavalo. E, depois de maior, tive a oportunidade de participar das cavalgadas, famosas cavalgadas de Nova Friburgo. Cavalgada de São Jorge, cavalgada de Nossa Senhora Aparecida, agora esse ano, cavalgada das mulheres, que foi a primeira cavalgada que houve no mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E nós vemos que, muitas das vezes, esses animais, que, diga de passagem, vereador Ricardo, trazem lucros, rendimentos para inúmeras famílias, não têm o devido respeito. Os animais são tratados à mercê da sua sobrevivência, porque cumpre os seus, que seriam seus donos, eu já tive e possuí animal de tração. Esses animais são dóceis, esses animais são importantíssimos. Se nós formos lá atrás, na história, nos primórdios, a gente vai ver a importância que esses animais tiveram para nós termos hoje a civilização que nós temos. Não só no transporte, mas também no trabalho árduo de construir aí castelos, etc. Mas voltando à nossa realidade, o que nós vemos hoje é que Nova Friburgo tem um turismo que tem esse tipo de animal e que nós temos também uma zona rural muito grande e, acima de tudo, o turismo eco-rural, que muitas das vezes os proprietários, na ânsia de ganhar o dinheiro, não dão, vereador Cigano, o devido trato que aqueles animais tanto merecem. E o que me deixa feliz na noite de hoje, senhor presidente, é nós podermos estar aqui regularizando, fazendo com que esses animais tenham a sua dignidade preservada.
Vou concluir essa parte e vou ceder. Que eles possam ter aqui o seu direito. Eu acho que até 8 horas é muito para um animal trabalhar com uma certa carga o dia inteiro, debaixo de sol, debaixo de chuva. E ainda tem alguns infelizes que vão na base do chicote. Então, nós temos que rever isso. E agora, graças a Deus, quando houve na reforma, nós temos aqui a oportunidade de ter a subsecretaria, né, que cuida dos direitos animais, a gente pode ver que essas ações, vereador Pierre, vão poder realmente ser fiscalizadas. E nós vamos cobrar para que elas sejam fiscalizadas. E nós mesmos, não só por estarmos vereador, mas qualquer cidadão comum, ao passar na rua e ao ver o maltrato, pode denunciar. Cabe a nós como cidadão. Porque a gente cansa de ver aí animais, doutor Renato, pele e osso, porque não tem uma alimentação adequada. Quando sai do seu trabalho, que se tira um arreio, que se tiram as carroças, as charretes, não se dão um banho devido para tirar o sal que contém no lombo do animal pelo dia de trabalho que ele teve, não tem ali o seu manuseio de água limpa, potável, para que ele possa ter uma água de qualidade. A gente já viu animal na beira do rio, tomando água aí na beira do rio, pastando na beira do rio, além de causar acidentes, a saúde do animal, ela é lamentavelmente prejudicada. Vereador Zezinho. Vereador Alexandre, saudar a Vossa Excelência pela brilhante defesa. Né, esse projeto já era para ter acontecido muito tempos atrás, até pelas questões, né, que a gente recebe denúncia constante dentro da Câmara, por maus tratos, né, com menores atuando. Então, realmente, esse projeto chegou numa hora realmente que tinha que acontecer. Então, agradecer aí pela parte, vereador. Obrigado. Vereador Gabriel, em seguida, doutor Renato, vereador Wellington e vereador Gustavo Barroso. Vereador Gabriel. Vereador Gabriel. A lei realmente é muito boa, mas eu só queria fazer uma observação no artigo 2º, para fazer uma adequação aqui, porque proíbe menores de 18 anos, e eu penso que o menor com 16 anos, ele já pode trabalhar. É só para fazer essa adequação, que de 16 anos, ele poder também, né, fazer montaria, como o senhor disse muito bem aí, nas cavalgadas. Imagina... Não, circular com a tração animal. No caso, vereador, por exemplo, o indivíduo que tem um pessoal que trabalha com esse tipo de carroça e charretes. Mas aqui está dizendo condução de animais de montaria, no artigo 2º. Aí de montaria eu acho que vai abranger as cavalgadas. Então, acima de 16 anos, eu acharia, só para melhorar um pouco a lei. Vereador doutor Renato, em seguida, vereador Wellington e depois vereador Gustavo. Obrigado pela parte, vereador Alexandre. Eu reconheço que isso é um avanço necessário. Nós precisamos ter uma regulação da circulação de veículos de tração animal, mas eu tenho um sonho. Um sonho embora haja o apelo turístico, meu sonho é que um dia possa ser proibido a utilização de uso de animais para atração, porque o sofrimento desses animais é muito grande e nós não estamos mais no século XIX, já estamos aí no século XXI e é preciso avançar. Vereador Wellington Moreira, em seguida, vereador Gustavo Barroso. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o governo por essa brilhante proposição, por esse brilhante projeto e pela preocupação para com os animais e a limpeza da cidade. E eu gostaria também de deixar claro aqui, eu vou pedir, melhor dizendo, para que toda vez que tivesse que ir alguma coisa para a CCJ, que isso fosse para os 5 membros, para que a sessão fosse mais organizada. Porque a gente está vendo aí que poderia ter sido bem melhor e acabado com essa discussão. Se for para os 5 membros, acaba isso. Se a pessoa pode querer, até não querer dar o parecer, que libere o outro, dê o parecer de imediato.
Porque se acontecer isso, vai ficar toda vez essa sessão aí, ó. Já podia ter acabado, já podia ter votado e já era para ter resolvido. Vereador Gustavo, em seguida, vereador Nami Nassif. Vereador Alexandre Cruz, é importantíssimo saudar os meios de comunicação da nossa cidade e ao jornal A Voz da Serra, que hoje traz uma página, mais uma vez, tratando desse importante assunto e tratando também, informando que nesse tempo todo, né, não houve uma lei que regulamentasse por parte do Executivo esse tipo de atividade. Então, saudar com muita importância a chamada de atenção dos poderes de comunicação, dos institutos de comunicações da nossa cidade, das TVs, dos jornais, das rádios, e ao jornal A Voz da Serra, que hoje traz esse tema tão importante para a nossa cidade, que hoje, conforme ontem foi falado por uma TV local, esse projeto estaria em votação. Então, é importantíssimo esse tema, importantíssimo esse debate, importantíssimo essa regulamentação. Obrigado. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu parabenizo o governo. E essa questão da emenda, tira emenda, coloca emenda, isso aqui é uma questão, nós puxamos ali o negócio do fraudão, aí nós puxamos a lei agora, o professor PR, Anderson Nogueira, puxamos a lei ali. O que acontece? Acontece, já viu uma lei do professor PR, que foi divulgada nessa casa do 4020, que ela regulamenta, além do prestação, sobre charrete e tudo em relação a isso, e fala do fraudão. Então, o que eu falei? A nossa lei agora, nós fizemos essa emenda do fraudão aqui, não precisa ser alterada, porque reforça só a lei dele que está a regulamentação. Então, pode se manter a emenda, não há conflito nenhum, não revoga a lei. Agora, tem que fazer, se cumprir a lei, a forma de regulamentação. Por quê? A nossa lei que vem do Executivo, quando mandou o fraudão, botou de uma forma. E a lei do